Vamos voltar aqui. Então, agora nós vamos ver o que nós devemos fazer para desenvolver o caráter de Deus em nossa vida. Aí na sua apostila mesmo, você tem 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. O que isso quer dizer, queridos? Que nós já temos a natureza divina em nós. Amém? Nós não devemos, não é que nós vamos fazer alguma coisa para ter a natureza de Deus. Não, ela já está em nós. Já é a nossa natureza. O que a gente vai ver aqui é o que fazer para essa natureza sair. Amém? Mas a gente vai fazer o que seja... Vamos lá, de novo. Mas o fato é, já está em nós essa natureza. A gente vai simplesmente deixar ela sair. Amém? Assim como é natural que uma macieira produza maçãs, é natural que o Filho de Deus, que tem a sua natureza, deixe que essa natureza saia. E é possível perceber isso. As pessoas ao redor vão perceber isso. Como a gente falou na aula passada, queridos, é normal que todo crente novo convertido seja carnal. Amém? Porque acabou de se converter, ainda não sabe o que é renovação da mente, dominar a sua carne, ser guiado pelo Espírito, ainda não sabe a sua posição em Cristo Jesus e muitas coisas. Então, no começo, ele é carnal, mas não deve continuar assim. E o que nós vamos ver aqui vai nos ajudar nessa caminhada a nos tornarmos espirituais, crentes maduros em Deus. Amém? Efésios 5:1 vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E a gente já falou sobre isso aqui. E se a Bíblia diz que nós podemos imitar a Deus, é porque nós podemos imitar a Deus. Amém? Logo em seguida, tem 1 João 2,6. Vou falar baixinho para ninguém ouvir, mas esse é um daqueles versículos que seria melhor que não tivesse aqui. Seria melhor para a gente, né? Como a gente já falou anteriormente, diz assim: aquele que diz que permanece nele, deve fazer o quê? Também deve andar, assim como ele andou. Como, Carol, eu vou andar como Jesus andou? Se a Bíblia diz que nós devemos andar como Jesus andou, é porque é possível andar como Jesus andou. E por último, Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabe, queridos, existe uma maneira correta, devemos andar de um jeito correto. Vamos ler alguns textos aí. Vamos ler primeiro. A gente vai ler 1 Timóteo 4,12 aí na apostila, Tito 2,7, mas a gente também vai ler 2 Timóteo 2,15, tá certo? E esse você vai ter que abrir na sua Bíblia. Esse texto de 1 Timóteo 4,12, a primeira parte dele é muito conhecida pelos jovens, porque diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. E aí os jovens adoram esse versículo. Olha, você não pode desprezar a minha mocidade. Só que sabia que o versículo não acaba aí. Diz assim: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que isso quer dizer? Que Paulo tinha que ele mesmo ser um padrão. A partir do momento em que ele Timóteo, fosse um padrão, ele não ia ser desprezado. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Apóstolo Paulo colocou Timóteo como pastor da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, quando Timóteo chegou lá, era uma igreja que já estava andando, tinha passado um tempo sendo dirigida pelos anciões. E Timóteo era um jovem para a cultura daquela época. Nem tão jovem assim, porque tinha em torno dos seus 30 anos, mas naquele tempo, se você tinha menos de 40, você era alguém jovem que não devia, ninguém queria perder tempo escutando você.
Então Paulo falou, olha só, você quer que ninguém despreze a sua mocidade? Então seja você um padrão. Amém? E se você seguir lendo, Paulo vai dizer, ei, seja diligente no estudo da palavra. Cuide da doutrina, seja você um padrão, para que quando as outras pessoas olhem, digam, não, eu tenho que ouvir essa pessoa, existe algo nele que eu preciso, ainda que ele seja jovem. E para Tito ele disse mais ou menos algo parecido, diz assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Aqui Paulo também está dizendo para Tito, Paulo tinha determinado que Tito fosse para a ilha de Creta para consertar algumas coisas, e Paulo disse, seja você um padrão. Agora, como eu disse, vá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. O que esses três textos nos mostram, queridos? Que existem coisas que nós devemos fazer para ser um padrão, ou coisas que nós devemos fazer para nos tornar um obreiro aprovado. Amém? A primeira coisa que a gente deve fazer, renovar a mente com a palavra. Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis, ou seja, não tome a forma, não atue como o mundo, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, duas coisas. Você tem aí o significado da palavra conformar na sua apostila, que significa acomodar-se a um modelo ou padrão. A gente sempre costuma, eu gosto muito do exemplo do bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, a massa não tem muita forma, é um pouco líquida. Né, mais pastoso, mas enfim, não tem uma forma definida. Mas a partir do momento que a gente põe numa forma e põe essa massa para assar, essa massa vai ter a forma daquela forma. Amém? O que Paulo está dizendo? Ei, não fique igual ao mundo. Não faça o que o mundo faz. Antes, transforme o mundo pela renovação da vossa mente. E aqui Paulo não especifica o que é renovar a mente, mas lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, vai falar sobre recebei em vós com mansidão a palavra implantada, recebei com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma, ou a vossa alma. Como é que nós renovamos? A primeira coisa, o que é renovar a mente? Quando a gente vai renovar alguma coisa na nossa casa, o que é renovar? Não é tirar o que a gente não quer e colocar coisas novas, tirar o velho e colocar o novo. Então, o que é renovar a mente? E eu estou falando aqui só para lembrar você, ok? Eu sei que você já sabe. Estou apenas trazendo a memória. Amém? Então, renovar a mente é tirar o pensamento errado e colocar o pensamento novo. E como é que a gente faz isso? Com a palavra. Amém? O salmista diz no Salmo capítulo 1 que o homem que medita na palavra de dia e de noite ou por todo o dia, ele é bem-aventurado e tudo o que ele faz é bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8, medita no livro dessa lei e tudo que você fizer vai ser bem-sucedido. Amém? Isso é, e meditação, queridos, não é apenas chegar ali e ler. Meditação é ficar pensando, como que conversando com aquele
pensamento. Amém? Então, se você tiver que conversar com um pensamento, com uma verdade, converse com a verdade da palavra de Deus. Ela vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Conversar com um pensamento ou com um problema, ou falar do problema, não vai mudar o problema e nem resolver o problema. Mas conversar com Deus e com a sua palavra e falar aquilo que Deus diz, como a gente já viu, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E quando a gente fala a palavra dele, as coisas vão acontecer. Amém? Se tiver que falar alguma coisa, queridos, lembre, fale a palavra. Amém, queridos? A gente está num momento, como eu disse, especial e queridos, mais notícias chegam de todos os lados. Eu decidi que eu não vou ouvir mais notícias. Amém? Eu só vou ouvir boas notícias. Amém? Nas minhas redes sociais eu só vou propagar boas notícias. Amém? Porque, queridos, num momento como esse, tudo que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente vive, é alimento para a nossa alma. E se a gente alimenta a nossa alma da má notícia, meu Deus, vamos viver desesperados. Mas existe uma boa notícia. Não é isso? O evangelho não são as boas novas ou as boas notícias? Então, queridos, alimente a sua alma com a palavra. Amém? Outra coisa que a gente deve fazer. Paulo disse lá em Gálatas, vá comigo, por favor. Gálatas capítulo 5. Essa referência não está na sua apostila. Mas vamos lá. Versículo 16. Eu vou até ler na revista atualizada, que eu creio que é a versão que vocês têm. Eu, particularmente, gosto mais da NVI. Se eu fosse você, eu mudaria para a NVI. Amém? Ou a NVT, também é muito boa. Tá bom? Mas vamos lá, na revista atualizada, que é a mais comum. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e o quê? E nunca mais você vai ter vontade na sua carne? É assim que está na sua Bíblia? Acho que não, porque na minha diz que quando eu ando no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Vontade, desejo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está dizendo que a nossa carne vai deixar de ter vontade. Amém? Mas ele está dizendo que quando a gente anda no Espírito, a gente tem a força necessária para não satisfazer a nossa carne. E ele segue dizendo no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que isso quer dizer? A sua carne nunca vai ter vontade de fazer as coisas do Espírito. Amém, queridos? Mas que quando você anda no Espírito, você tem a força, a capacidade no seu Espírito para não satisfazer os desejos da sua carne. Amém? E uma maneira de não ser carnal e de fazer com que o caráter de Deus seja revelado ou impresso, expresso através da nossa vida é andando pelo Espírito e não satisfazendo as vontades da carne. Aí na sua apostila mesmo, vamos ler aí mesmo, não tem problema. Diz assim, em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, aqui estamos falando de apóstolo Paulo. E que, sem dizer que eu estou adorando ou venerando, mas a gente pode dizer, sem medo de errar, que apóstolo Paulo ele não era um cristão comum. Não é mesmo? Ele era diferenciado. E olha o que ele diz aqui. Se eu, espírito, não manter a minha carne no lugar dela, ou não manter a minha carne submissa ao meu espírito, não importa a quantidade de igrejas que eu abri, a quantidade de vidas que eu alcancei, tudo que eu fiz para o Senhor, se eu não cuidar da minha carne, eu serei desqualificado.
Aí eu penso assim, eu sei que você nunca pensou nisso, estou só abrindo meu coração para você. Se apóstolo Paulo, que era apóstolo Paulo, que escreveu grande parte das cartas para a igreja, é aquele que mais tem revelação sobre a redenção. Ele não estava na crucificação, na Santa Ceia, mas nós, nos nossos cultos de Santa Ceia, na maioria das vezes, lemos apóstolo Paulo, porque o próprio Jesus falou para ele o que aconteceu naquela noite. Se esse camarada precisa manter a carne dele no lugar, será que a gente pode deixar a nossa carne de qualquer jeito? Será que a gente não tem que fazer alguma coisa com a nossa carne? Sim, nós temos algo para fazer com a nossa carne. Nós devemos manter a nossa carne sujeita ao nosso espírito. Amém? Nós devemos alimentar o nosso espírito. Amém? Apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, me perdoe. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Antes, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao nosso Senhor Jesus. A gente tem que alimentar o nosso espírito. Quando a gente alimenta o nosso espírito, a gente consegue andar pelo espírito e manter a nossa carne no lugar. Agora, só para a gente terminar esse assunto sobre alimentar o espírito, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz apenas 3 refeições por semana ou mais ou menos 3 vezes ao dia? E aí eu te pergunto, se com 3 refeições na semana a sua carne, o seu corpo físico não está satisfeito, e aqui eu estou falando de alimento para o corpo, amém? Que a gente precisa, tá certo? Será que com 2 ou 3, indo uma vez por semana na igreja e indo 3 vezes por semana no rema, o nosso espírito vai estar bem alimentado? Ou será que a gente precisa alimentar o nosso espírito constantemente também, assim como a gente alimenta a nossa carne? Amém? Vou deixar essa para a sua meditação aí na sua casa. Tá ok, queridos? Outra coisa que nós temos que fazer para para expressar o caráter de Deus na nossa vida. Judas 1:20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na nossa fé santíssima, orando no Espírito. E apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, tem gente, queridos, que acha que o apóstolo Paulo está falando lá em 1 Coríntios 14, que não é para orar em línguas. Mas não, queridos, o que estava acontecendo? O culto da igreja de 1 Coríntios, e infelizmente não dá tempo de eu explicar completamente aqui para você, mas era uma bagunça o culto. Corinto era uma cidade muito idólatra e eles estavam trazendo costumes do mundo para dentro da igreja. Então, Paulo está escrevendo aquele capítulo de 1 Coríntios. Na verdade, ele começou lá no capítulo 12. Capítulo 13, ele fala sobre amor. E no capítulo 14, ele continua falando sobre os dons. E está falando especificamente sobre orar em línguas. O que Paulo está falando? Olha, na igreja é melhor falar em línguas. Amém? Mas lá no capítulo 14 mesmo, ele vai falar, olha, na verdade, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Mas no culto público, para que todos entendam, a gente precisa, se for falar em línguas, interpretar. Amém? Mas lá ele fala que quando nós oramos em línguas, nós estamos nos edificando. Quando a gente ora em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Ou seja, a nossa mente não está compreendendo, entendendo o que está sendo falado. Mas o nosso espírito, queridos, está orando de fato, está em contato direto com o Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, a oração em línguas é uma ferramenta importantíssima nas nossas vidas. Sabe, às vezes, queridos, eu não vou mentir para você. Às vezes a minha mente é tentada a dar um passeio. Eu lembro uma vez, no ano de 2013, eu estava morando no Mato Grosso e algumas coisas aconteceram e, de fato, a minha mente começou a querer sair do lugar e a dizer algumas coisas. E aí eu comecei, queridos, a orar línguas. Eu estava em casa, mas tinha gente em casa, eu não tinha espaço para orar. Eu fui para a rua, queridos, e era 2 horas da tarde, num
sol. Mas eu comecei a orar em línguas no meio da rua. Estava vazia, porque 2h lá no Mato Grosso, ninguém está na rua. Amém? Aqui também é um pouquinho parecido. Mas, enfim, não vou colocar lenha nessa fogueira de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Amém? Mas estava muito sol. Mas eu andei, queridos, por 2 horas, e orando em línguas, e declarando a palavra, declarando. E sabe, queridos, primeira coisa, eu nem percebi que aquelas 2 horas passaram. E a minha alma, ela foi para o lugar dela sem nenhum problema. Quando eu vi, meu Deus, eu estou há 2 horas andando no sol. Fiquei com a marca da camiseta no braço, mas estava tudo bem. Amém, queridos? E sabe, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes eu estou orando em línguas ou tenho uma questão específica que eu estou colocando para Deus, e no meu momento de oração, naquele momento as coisas não ficam claras, mas eu continuo orando. E oração em línguas é bom, queridos, que a gente pode fazer em qualquer lugar. Amém? Está no trânsito, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ora em línguas, queridos. Está fazendo aquela faxina em casa, ora em línguas, que você não vai nem perceber que a faxina, já acabou a faxina. Amém? E de repente, quando ao menos, às vezes eu não estou nem pensando naquilo que eu falei para o Senhor, a resposta vem. Porque enquanto eu orava em línguas, o meu espírito que estava orando de fato estava falando com o Espírito Santo de Deus, e coisas estavam sendo depositadas em meu espírito, Eu estava me edificando, eu estava fortalecendo o meu espírito, queridos. Amém? Sabe, queridos, e quando nós colocamos a oração em línguas em prática na nossa vida, coisas que antes era impossível para nós, às vezes, queridos, eu sei que cada um de nós tem um temperamento, mas tem pessoas que são mais explosivas e tendem a responder no momento, né? E coisas que eram difíceis de fazer, quando nós colocamos isso em prática na nossa vida, a gente, de repente, já nem é mais tão difícil assim não responder à ofensa. Amém? E deixa eu te dar um conselho sobre uma dica. Amém? Todos nós, queridos, temos áreas de fraquezas e somos tentados, às vezes, a fazer coisas que não devemos fazer. Amém? E eu quero te dar uma dica, ou uma experiência para você fazer, melhor dizendo. Amém? Faça essa experiência na sua casa, ou em qualquer lugar que você esteja. Amém? Quando você estiver, chegar à tentação, à vontade de fazer aquilo que você sabe que não deve fazer, comece a orar em línguas. Pode ser, queridos, que no começo demore um pouco mais, mas com o tempo, queridos, aquilo vai se tornando mais... Você chegou à vontade de fazer aquilo que você não devia fazer, e aí você começa a orar em línguas, e no começo, você mesmo ainda orando em línguas, segue tendo vontade, e fala, isso não vai passar, mas persiste, e ora em línguas, quando você vê, a vontade foi embora. Amém, queridos? Porque quando nós oramos em línguas, o nosso espírito está orando de fato, nós estamos nos edificando, nós estamos fortalecendo o nosso espírito, e aí nós podemos, de fato, andar em espírito. E lembra que quando nós andamos em espírito, não é que as vontades da nossa carne vão desaparecer, mas nós vamos ter a força necessária para não ceder aos desejos da nossa carne. Amém, queridos? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer, renovar a nossa mente. Amém? E para renovar a nossa mente, queridos, é preciso meditar na palavra. Lembra que meditar não é apenas ler. Amém? Para meditar, nós precisamos primeiro ler. Amém? Mas não é aquela leitura lá, 5 minutos antes de dormir. Aí fala, professora, eu não consigo ler a Bíblia e meditar, porque eu vou orar, ler antes de dormir e pego no sono. Claro, queridos. Amém? Você lê a sua Bíblia, tem o seu momento de estudo da palavra e fica com aquela verdade, conversando com aquela verdade. Amém? E quando o pensamento errado chegar, o pensamento de você vai ficar doente, você é do grupo de risco. Pelas pisaduras de Cristo eu já fui sarado. Em Cristo Jesus eu tenho saúde divina.
Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me guia por pastos verdejantes, Ele é a minha provisão, Ele é a minha cura. Amém? E aí começa a conversar com essas verdades. E esse pensamento errado não vai vir e construir uma fortaleza na sua mente, como nós vimos na aula passada. Amém? E outra coisa que nós precisamos fazer é ter uma vida de oração. E principalmente, queridos, oração em outras línguas. Ah, Carol, você está dizendo que a oração em outras línguas é mais importante do que as outras? Não, queridos. Você aprendeu lá no primeiro ano. Então, eu vou só lembrar você que existem vários tipos de oração. Amém? Oração da fé, oração de petição, oração em concordância, oração de consagração. Mas sabe, queridos, as nossas palavras às vezes são limitadas. Não é verdade? E quando nós estamos orando, o nosso espírito está orando de fato. Amém? Às vezes, quando nós vamos interceder por alguém, às vezes tem só uma nota de intercessão no nosso coração e a gente não faz ideia do que está acontecendo com aquela pessoa. Amém? Mas o nosso espírito começa a orar e a interceder. E não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu estar orando em línguas. De repente eu começo a orar coisas em português e falar sobre coisas que, a princípio, eu nem estava pensando. Mas é a revelação daquilo que você estava orando, chegando para você e você começa a declarar. Amém? Por isso que oração em línguas é importantíssimo na nossa vida. Por quê? Porque o nosso idioma ele é limitado. Às vezes palavras vão faltar, ou às vezes a Bíblia fala que às vezes Paulo fala, às vezes a gente nem sabe como orar, não é? Mas o nosso espírito, ele vai interceder por nós. Amém? Então, oração em outras línguas, a gente precisa dela na nossa vida. Certa vez perguntaram, eu acredito que foi para Smith Wigglesworth, não estou segura, mas foi para um grande homem de Deus. E perguntaram para ele, o que é mais importante na vida do crente? Oração ou leitura da palavra? Ele depende. O que é mais importante para o avião ou para um pássaro? Asa direita ou asa esquerda? As duas são igualmente importantes. Amém? Leitura e meditação na palavra, oração e oração em outras línguas, na vida do cristão, queridos, é essencial. Amém, queridos? Não seremos boas testemunhas, porque Jesus disse, olha, fiquem reunidos, em Atos capítulo 1, fiquem reunidos aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, sem oração em línguas, nós não podemos sequer sermos boas testemunhas de Cristo. Amém? Então, vamos lá. Nós já estamos quase terminando, mas falta um pouquinho ainda. Diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Queridos, algumas pessoas acham que tornar-se santo ou ter comunhão com Deus é viver baseado em um sistema de regras. Isso pode, isso não pode. Isso é coisa de crente, isso não é coisa de crente. Não, queridos, não é nada disso. Isso era o que o regime da lei dizia. A lei tentava melhorar o homem de fora para dentro.
mas a graça deu uma nova natureza para o homem. Agora não é mais de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Nós não vivemos mais baseados em um sistema de regras. Não estou dizendo, queridos, que a gente pode viver de qualquer maneira. Amém? Sim, na nova aliança existe uma lei, a lei do amor, a lei da graça, a lei do Espírito. Amém? Mas eu estou dizendo que quando nós nos relacionamos com Cristo, automaticamente essa natureza vai sair. Não é mais ser proibido de fora para dentro, é ter um relacionamento e deixar que o que você já é por dentro, Ele já nos santificou, Ele já nos separou. Amém? Deixar que isso que já está, como nós lemos aqui no começo dessa segunda aula, lá em 2 Pedro, que a natureza que já está dentro saia. Amém, queridos? Nós já somos filhos de Deus, já temos a natureza. E isso vai sair, vai transparecer, vai ser revelado em nós. Não a partir de um conjunto de pode isso, pode naquilo. Não, mas sim a partir de um relacionamento. Amém? Um relacionamento verdadeiro e genuíno com Cristo Jesus. Sabe, queridos? A gente tem que aprender, às vezes, a pegar esse aparelhinho aqui, que é uma bênção, que nos ajuda, ainda mais nesse tempo que a gente não está podendo sair de casa, está nos conectando, amém? Nossos cultos vão ser online agora, e é maravilhoso, porque uma igreja local, ela tem uma limitação de espaço, não é verdade? Mas com a internet ela pode ir pelo mundo todo, mas nós precisamos nos desconectar às vezes. E passar um tempo verdadeiramente com Ele, conectado com Ele. Amém? Desliga a sua internet, desliga a sua televisão e tem um tempo de intimidade, um tempo de qualidade, como a gente falou no começo da aula. Amém? Quando nós fazemos isso, nós conhecemos quem Ele é, o caráter dele é revelado e impresso em nós, e conhecendo quem Ele é, vendo de fato quem Ele é, nós sabemos quem nós somos. Amém, queridos? Mas não baseado em um sistema de regras, mas sim, de fato, um relacionamento verdadeiro e genuíno com o nosso Deus, com Cristo Jesus. Amém? Ter um tempo onde vai estar só você e Ele. Amém? Como Jesus está falando lá em Mateus capítulo 6, Jesus não está dizendo que é proibido orar em praças, mas Jesus está falando da motivação, porque as pessoas, os fariseus que oravam nas praças, queriam fazer isso para ser visto. Mas Jesus está falando, não, entra no seu quarto. E o quarto não tem que ser necessariamente no seu quarto, mas pode ser num lugar secreto. Alguns têm algum outro lugar da sua casa. Não importa onde seja, mas um lugar onde esteja só você e Ele e mais ninguém. E às vezes, queridos, nós dizemos, mas Carol, que eu não tenho tempo. Sabe, queridos, eu acho que eu já disse isso aqui e vou dizer de novo. Se Deus criou o dia com 24 horas, é porque Ele sabia que 24 horas seriam suficientes. Somos nós que precisamos encontrar dentro do nosso dia o ralo de horas do nosso tempo, coisas que nós estamos fazendo. O celular é uma delas, queridos. Rapidamente, a gente passa 1 hora no celular sem fazer nada de muito produtivo. Amém? E se for necessário, queridos, acorde 1 hora mais cedo. Mas Carol, se eu acordar 1 hora mais cedo, eu vou ficar cansada. Se você acordar 1 hora mais cedo e aplicar essa hora tendo comunhão com Deus, o seu dia vai render como nunca. Sabe, queridos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, todas as coisas vão para o seu devido lugar. E quando Deus está em primeiro, nós vamos ter tempo para fazer outras coisas, porque a graça dele vai se multiplicar na nossa vida. Nós vamos saber onde estamos gastando tempo e um tempo desnecessário. E quando estamos com Ele, a graça dele se multiplica na nossa vida, nós vamos saber aplicar esse tempo da melhor maneira possível. Lembra, queridos, que passar tempo com Deus nunca é gastar tempo ou perder tempo. É aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Amém, queridos? Então, para viver uma vida de santidade, nós não vivemos uma vida de santidade baseada em um conjunto de regras, mas nós vivemos uma vida de santidade tendo um relacionamento com Deus. Amém, queridos? Nós já estamos nos minutos finais.
E eu quero deixar para você os conselhos finais da nossa matéria. Amém? Na aula passada eu tinha prometido para você que eu ia acabar o conteúdo 15 minutos antes e estou cumprindo. Então nos sobrou tempo para dar alguns conselhos preciosos relativos à nossa matéria e também ao tempo que nós estamos vivendo. Amém? Eu tenho visto muita gente falar muita coisa a respeito de Deus e eu me sinto com a obrigação e a responsabilidade de falar sobre isso. Amém, queridos? Nós já falamos aqui, e se eu tivesse que escolher uma coisa para você não esquecer da matéria, Ele continua sendo bom. Não importa, queridos, lembra, as circunstâncias não determinam o caráter de Deus. As circunstâncias não mudam quem Deus é. Amém, queridos? Ele continua sendo bom, Ele não mudou, nele não há sombra de variação. Ele é o nosso Pai e sempre tem o melhor para nós. De fato, queridos, eu às vezes escuto as pessoas falando, porque o melhor de Deus está por vir. Mas o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes nos entregou como gratuitamente, como não nos entregará juntamente com Ele todas as demais coisas. Será que existe alguma coisa melhor que Deus, melhor que Jesus para Deus nos enviar? Não, Ele já nos enviou o melhor e nele nós temos acesso ao melhor. Amém, queridos? Deus continua sendo bom. Não deixe que essa verdade seja parte do seu coração. Como Abacuque diz, escreve em tábuas para que até quem passe correndo possa ler. Deus é bom, Ele não mudou. Em meio a circunstâncias adversas, Ele continua sendo bom. Amém? Pode acontecer o que acontecer, mas Ele é bom e Ele não mudou e a palavra dEle não mudou. E a palavra dEle me garante que mal algum me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Sabe, queridos, isso está no Salmo 121. Leia o Salmo 91. Leia o Salmo 91. Faça dele uma oração. Amém, queridos? Mas uma oração verdadeira, não uma vã repetição. Amém? A palavra, quando pensamentos errados chegarem, fale isso. Ei, a palavra de Deus diz que nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha casa. Amém? Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Ele é o meu socorro, o meu baluarte, o meu esconderijo. Nele eu estou segura, nele eu estou protegido. Mal nenhum pode me atingir. Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas mal algum me sucederá. Não estou falando para você ser imprudente, mas não deixe de confessar a palavra de Deus. Não deixe que as notícias do mundo tomem ou abafem a notícia do Evangelho e da verdade, que Deus é bom. E Ele, não é, queridos? Lembra lá de Cristo aquele que cura. E como a gente já falou aqui também, hoje em dia, na nossa vida, a cura não é mais uma promessa. É uma realidade. Pelas pisaduras de Cristo nós já fomos sarados. Somos sarados e curados. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele é o nosso bom Pai. Amém? E por último, e eu estou muito feliz que eu vou conseguir dar esse conselho para você, que é um conselho que eu gosto de dar para todas as minhas turmas. Amém? Você me suporta só mais um pouquinho? Já estamos quase acabando. Eu acredito, queridos, que não só ao longo dessa matéria, mas ao longo de todas as matérias, você ouviu coisas que mudaram a sua vida. E você quer que todas as pessoas à sua volta escutem essas coisas. Não é verdade? Só que, queridos, e eu sei que a sua intenção com relação a isso é a melhor possível. Só que, queridos, vá com calma. Você não aprendeu todas essas coisas em 2 minutos, em 5 minutos, então não queira explicar tudo isso em 2. Quando alguém ao seu lado disser, não aconteceu porque, não sei, não foram os desígnios do Altíssimo. Ou essa doença aí Deus colocou porque Ele quer ensinar alguma coisa. Não brigue com essa pessoa, não fala, não, você nunca leu a sua Bíblia. Você também não pensava coisas erradas antes. Amém, queridos? Seja paciente e longânimo. Amém? Às vezes,
E vou dizer isso por experiência própria. Às vezes é melhor fazer com os pinguins de Madagascar. Sabe o que eles faziam? Sorrir e acene. Se você não vai ter tempo ou não vai saber explicar algo para seu irmão, é melhor não começar. Amém? Não sei. Existem aulas no Rema, na internet, procure isso, explique com calma, mas seja tranquilo. Lembra que Deus ele é misericordioso e a palavra dele diz que ele também é longânimo, é paciente. Ele é bom. Amém? Então seja paciente com os outros, como foram com você. Amém, queridos? E sempre lembra, tá tudo bem. Amém? Tá tudo bem. Deus ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Amém? E eu sei que a gente faz isso com boa intenção de querer explicar todas as coisas para os nossos irmãos. Eu, falando aqui com vocês, eu me lembrei de um exemplo que vai dar tempo de eu contar. Eu tinha um grupo no WhatsApp em que éramos em 5 pessoas. 3 brasileiros e 2 argentinos. E eu era graduada do Rema, tinha um argentino que estava estudando Rema e os outros 3 ainda não fizeram. 2 estão fazendo Rema esse ano. E era um grupo tínhamos alguns missionários, enfim. E estávamos em plena Copa do Mundo. E aí imagina um grupo de brasileiro com um argentino na Copa do Mundo. E aí um dos brasileiros que não está fazendo Rema agora fez uma piada. E quando eu li a piada, eu falei, o argentino que está fazendo Rema vai se pronunciar. Irmãos, não deu tempo de eu terminar. Eu falei, vou escrever alguma coisa. E o argentino, aluno do Rema, falou, não, eu aprendi no Rema isso. E o outro falou, não, calma, eu estou brincando. Eu falei, calma, gente, está tudo bem. Comecei a explicar para ele. Queridos, isso vai acontecer por você. Pessoas vão dizer coisas que você já sabe que não é mais assim. Mas seja paciente. Lembra? Use com os outros a medida de paciência que você gostaria que usassem com você. Amém? Eu sei que ter a mesma medida de paciência de Deus ainda é difícil, é um caminho. Mas comece com pelo menos a medida de paciência que você gostaria que usassem com você. Amém? Ele é bom. Queridos, de verdade, eu vou repetir isso algumas vezes. Isso tem saltado no meu coração, um desejo de gritar para o mundo. Ei, Deus é bom. Ele continua sendo bom. Ele não mudou. E eu não vou mentir para você, queridos. Embora eu não tenha ficado assustada com a possibilidade de ficar doente, eu confesso que às vezes as questões econômicas tentaram me pegar nesses últimos dias, né? Porque o fato de estar todo mundo em casa, sem trabalhar, algumas questões financeiras podem acontecer. Mas sabe, queridos, quando esses pensamentos de, e agora? Como é que você vai fazer? O que vai ser? Eu lembro, ei, eu tenho um pai que cuida de mim, que não me abandona, que está comigo todo o tempo. Ele não me deixa, Ele me ama e Ele é bom. Ele é a minha provisão. Ele continua sendo a minha provisão e Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. O meu El Shaddai, o meu Jeová Jireh, Ele não mudou. Aquele que era, que é e que há de vir, continua sendo o meu Pai. E Ele não vai me deixar. Ele não vai me desamparar. Amém, queridos? Faça essa oração todos os dias. Amém? Aproveite se você está na quarentena. Amém? Se você pode não sair de casa, queridos, está tudo. É bom que não saia. Amém? É bom que não saia. Siga as recomendações das autoridades, amém? Você já deve, não vou trazer termos técnicos aqui de achatar a curva, de isso, de pico, não vou trazer nada disso, mas você já deve ter ouvido notícias, amém? Então, siga as recomendações das autoridades. Paulo fala aos Romanos que aquele que procede bem não precisa temer as autoridades, aquele que faz o que é certo não precisa temer as autoridades. Então, vamos fazer o que é certo, amém? Hoje, por exemplo, a essa hora você estaria no Rema, amém? A essa hora, não exatamente, mas enfim. Na sexta-feira, você não esteve. Sexta-feira,
no dia 20 de março, você não esteve no Rema. De 8 da noite até 10h15, você estava na sua casa. Mas, queridos, não deixe essa verdade se apartar de você. Amém? Aproveite esses momentos para ler. Vá comigo, nós já estamos terminando. Eu vou ler só esse último versículo. Amém? Hebreus, capítulo 2. Versículo 1 diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. A Revista Atualizada diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse é o momento, querido, de nos apegar a essas verdades. Amém? Porque se nós formos nos apegar ao que o mundo está dizendo, a gente vai viver desesperado e desesperançados. Amém? Mas nós não vivemos de acordo, somos embaixadores de Cristo. Amém? Embaixadores do reino de Deus, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5. E o embaixador vive de acordo com as condições do seu país de origem, do seu reino de origem. Nós vivemos de acordo com as condições do nosso reino de origem. Mas nesse momento nós precisamos nos apegar com mais firmeza a essas verdades. Então eu quero animar você a, nesse tempo, eu acredito que você já tenha sido informado de que vamos ter uma paralisação. Aproveite, volte lá, pegue a sua apostila de fundamentos da fé, de Cristo aquele que cura, e lembre do que você acabou de ouvir, que Deus é bom, e se Ele curou você ontem, Ele vai curar você hoje e amanhã. De fato, Cristo Jesus já garantiu a sua cura. Amém? Se apegue a essas verdades e não se desvie. Não se desvie dessas verdades. Amém, queridos? E nesse momento, é momento de nós nos enchermos ainda mais da palavra. E sabe, queridos, não use suas redes sociais. O Senhor tem falado isso muito forte ao meu coração, para propagar mais notícias. E eu quero passar isso para você também. Se você tiver que postar alguma coisa, poste as boas notícias. Compartilhe as boas notícias. Use sim a sua rede social para pregar o evangelho. Amém? Como a palavra de Deus diz, nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Amém? Não seja propagador de más notícias, e sim de boas notícias. Não fale sobre o vírus, fale sobre Deus. Não fale o relatório do mundo, fale o relatório da palavra. Se você tiver que ficar com o relatório, fique com o relatório da palavra de Deus, que ele sim é infinitamente maior. Amém, queridos? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se alimente ainda mais da palavra de Deus. Seja como uma esponja, querido. Se você deixar uma esponja na água e você tira aquela esponja da água, você deixa por um tempo ela na água. Quando você tira a esponja da água e você aperta, sai água. Seja isso. Mergulhe na palavra. Quando a pressão vier e apertar você, o que vai sair vai ser a palavra de Deus. Amém? Amo vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ver todos vocês, ainda que pelas fotos, com a beca vermelha, o capelo e o canudo na mão. Amém? Eu amo vocês de verdade. Foi um prazer estar aqui com vocês. E lembre-se, Deus continua sendo bom. Ele não mudou e jamais mudará. Amém? Fiquem em paz e sejam edificados pela prática da palavra. Um beijo e nos vemos.